meus amigos do YouTube e amigos que têm nos acompanhado. É sempre uma satisfação poder compartilhar mais um vídeo com vocês. Amigos, como eu havia dito no último vídeo, eu vou gravar aqui uma pequena série de vídeos baseando-me nas principais dúvidas que os nossos amigos estão tendo na hora de confeccionar suas tarrafas. Para isso eu estarei iniciando uma nova tarrafa. Eu vou fazer uma tarrafa de 3 metros na malha 8 no fio 60. E no decorrer da confecção dessa tarrafa, a gente vai poder abordar as principais dúvidas. Eu já estou aqui com a minha agulha já no ponto. Como eu disse, a gente vai trabalhar na linha 0,60. E nós vamos então começar essa tarrafa aí. Então acompanha com a gente aí. Valeu? E o primeiro passo aqui para a gente começar essa tarrafa vai ser a gente fazer um cálculo. Para a gente saber quantas malhas nós vamos precisar para essa tarrafa. Eu não vou aprofundar aqui nessa parte, porque eu quero fazer um vídeo exclusivo falando sobre esse assunto. Então eu não vou detalhar esse assunto não. Vou fazer o cálculo aqui rapidinho para a gente passar para a próxima etapa. Primeira coisa que eu preciso saber é o tamanho da tarrafa que eu quero. E preciso também saber o tamanho da malha. Como o tamanho da tarrafa vai ser 3 metros e o da malha será malha 8 centímetros, então nós vamos fazer esse cálculo em cima disso aqui. Então ficou assim, 29 malhas no olho, 14 na horizontal, 18 carreiras de acréscimo na vertical. Então, antes que vocês me perguntem cadê aquele programinha que eu tinha criado, então está ele aqui. Vamos fazer o cálculo dele também. Vou jogar aqui, ó, a altura da tarrafa vai ser 3 metros, a malha vai ser a malha 8 e a gente tem aqui um resultado exatamente igual ao resultado que foi feito à mão. Então é isso aí. Esse programinha a gente ainda está terminando de ajustar algumas coisas nele, mas ele já está funcionando aqui perfeitamente, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar a fazer essa tarrafa. Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui na nossa tarrafa. Eu já quero abordar aqui 2 assuntos já de início, que são dúvidas dos nossos amigos. Mas antes eu quero mais uma vez ressaltar que eu não sou dono da verdade. O que eu passo para vocês aqui com muita responsabilidade é baseado nos anos que eu tenho fazendo esse tipo de trabalho. Então eu dispenso esse título de saber tudo, tá? Eu não sei tudo. Tem alguns modos de fazer tarrafa que a gente não conhece. Então o que eu compartilho com vocês aqui é um pouquinho da experiência que eu tenho ao longo de todos esses anos de trabalho fazendo esse tipo de atividade, ok? Então a primeira dúvida que a gente vai tentar esclarecer aqui é quanto à quantidade de malhas que tem que ter aqui no olho. Amigos, eu trabalho com quantidades específicas para cada tipo de malha. Exemplo, malhas menores, tipo malha 2, 3. Eu trabalho mais ou menos de 41 a 60 malhas aqui no olho. Por exemplo, a tarrafa malha 2, eu posso colocar aí por exemplo, umas 60 malhas, 62. Malha 3, eu costumo colocar 41. Lembrando que eu coloco proporcional a trabalhar sempre com um acréscimo a cada 2 malhas. Então por isso que eu trabalho mais ou menos uma quantidade específica. O que não me impede de aumentar um pouco a quantidade se eu quiser fazer um fechamento perfeito na tarrafa. Fechamento perfeito é quando você faz uma tarrafa e ela não sobra malha nenhuma no final. A gente altera o cálculo dela de acordo com a quantidade de chumbos que a gente vai usar. Daí ela fecha perfeitamente, sem sobrar malha nenhuma. É uma coisa desnecessária? Sei lá, pode ser, mas se quiser fazer, pode fazer.
Continuando aí, malhas medianas, malhas 5, 6, 7, eu costumo colocar 36 malhas no olho. Malhas maiores, malhas 8, 9, 10, eu já costumo colocar de 29, 30, 32 malhas no olho. Então, para entender isso aqui, ó, a quantidade de malha aqui no olho, ela tem que ser suficiente para fazer aqui, ó, toda a roda, toda a circunferência desse início de tarrafa. Então, eu não posso ter quantidade de malhas a menos. Eu posso ter quantidade de malhas a mais, igual tem muitos profissionais aí que trabalham aqui no olho com bastante malha, coisa de 50, 60 malhas, mesmo para uma tarrafa de malha mediana. Eles colocam bastante malhas no olho, não tem nada de errado. O que eu não posso colocar aqui é quantidade a menos, porque aí não vai ser suficiente para fazer essa primeira circunferência. E depois dessa circunferência, ela vai começar a aumentar, porque vão vir os acréscimos, e ela precisa crescer de acordo. Se eu colocar malhas a menos e não tiver abertura suficiente, na hora que essa tarrafa estiver pronta, se você tentar abrir ela, aqui ela vai fazer aquele funilzinho, né? Porque não teve malha suficiente para abrir toda a circunferência. Nada mais do que isso. Então eu trabalho mais ou menos com essas medidas aí, o que não quer dizer que quem trabalha com a quantidade a mais aqui esteja errado. Pelo contrário, não pode ter quantidade a menos. Uma segunda coisa aí que a gente vai abordar aqui é sobre uma pergunta que muitos fazem sobre o que é certo, fazer a tarrafa aberta ou fazer a tarrafa fechada. Bom, gente, não existe isso de certo ou errado. Simplesmente são duas formas diferentes de se fazer. Se você quiser fazer ela aberta, que é a forma que eu prefiro, que eu gosto de fazer, ao final você vai fechar ela e a tarrafa vai estar perfeita. Se você quiser fazer fechada, a mesma coisa. Ao final a tarrafa vai estar perfeita do mesmo jeito. Ok? Então, de início, essas duas dúvidas aí que o pessoal sempre está colocando aqui nos comentários, dúvidas que nossos amigos estão tendo. Eu vou dar início aqui na tarrafa, vou fazer algumas carreiras e quero fazer ainda um comentário sobre o nó, ainda nessa postagem, ok? Então vou começar aqui minha tarrafa. Então, para a gente fechar esse vídeo, a gente vai falar aqui a respeito dos nós. Sempre gera uma grande polêmica a respeito dos nós, tanto na questão de um nó ser diferente do outro, e uns dizem que um nó é que é certo, o outro que não, um nó abre e o outro não. Eu não posso falar dos nós que os outros usam, eu posso falar do nó que eu uso. O nó que eu uso é esse aqui, foi exatamente o nó que eu aprendi, isso há bastante tempo atrás. Então eu uso só esse nó. E a gente teve aí bastante comentário de pessoas que começaram as suas tarrafas aí e reclamaram que os nós estavam abrindo. Então a gente vai comentar alguma coisa aqui sobre isso. A primeira coisa que a gente vai falar e mostrar aqui é que o nó não abre. Vou tentar mostrar um pouquinho mais de perto.
sei se vai focar aqui. Ó, mas deu para focar, ó. Vocês podem ver, ó, todas as carreiras de nó. Não tem nenhum nó aberto. Nenhum. Estou mostrando para vocês aqui no começo, que é o local onde normalmente abre muito nó. O pessoal tem começado as suas tarrafas aí e os nós têm ficado abertos. Então aqui eu estou mostrando para vocês, ó, não tem nenhum nó aberto. Mas olha a forma que os meus nós ficam na palheta. Eu não sou melhor do que ninguém e também não sou mais inteligente do que ninguém. Se eu consigo fazer os nós assim, vocês também conseguem. Agora vocês têm que praticar. A única coisa que eu poderia falar para vocês aqui é para vocês praticarem. Porque nada que eu falar, que eu escrever ou desenhar, eu vou poder ensinar vocês a chegar num nó igual esse aqui. A única coisa que vai fazer vocês chegarem num nó igual a esse aqui é a prática. Vocês têm que praticar aí a forma correta de fechar essa laçada aí. Então a única coisa que eu poderia falar para vocês aqui é o seguinte: pratica, gente, vamos praticar. Isso aqui não veio para mim de bandeja não. Quando eu comecei a fazer tarrafa, a minha primeira tarrafa que eu fiz, ela ficou com uns nós bem ruins, mas eu estava muito ansioso para terminar de fazer a minha tarrafa, então não me importei muito em aprender a fazer o nó da maneira correta. E o mestre que me orientou, né, que me ensinou a fazer tarrafa, ele falava comigo: rapaz, você tem que melhorar o seu nó está muito ruim. E verdadeiramente a primeira tarrafa saiu com alguns nós abertos. Então já na segunda eu já procurei focar mais nessa maneira correta de se fazer os nós. Como vocês podem observar aqui, ó, eles ficam muito iguais. Mas com certeza tem alguns amigos nossos aí que conseguiram fechar esse nó de maneira diferente, que não tão acertadinho assim, mas que em compensação também o nó não abre. Eles acharam a forma deles de fechar um nó. Então isso aqui vocês têm que praticar e achar a maneira correta de vocês fechar esse nó. Pouco tempo que vocês praticarem, focando aqui na maneira correta de fechar o nó, vocês vão estar com um nó bem feitinho igual esse aqui. Uma outra coisa que eu sempre deixo aqui nos comentários para o pessoal que entra em contato com a gente com essa dúvida é que hoje nós temos aí a internet. Eu, quando aprendi a fazer tarrafa, eu não tinha essa mordomia não. Ou você aprendia do jeito que estavam te ensinando, ou então você não aprendia. Hoje a gente tem a internet aí. Então eu acho que se vocês não estão se adaptando com esse nó, não ficam se prendendo a uma coisa que não está dando certo. Procura aí no YouTube, principalmente, que tem muitos vídeos ensinando a fazer nós. Procurem aí no YouTube e tentem uma outra maneira de fazer o nó. E da mesma forma vocês vão ter que ver essa outra maneira que vocês estão se sentindo mais confortáveis e vão ter que praticar. Não adianta só você mudar o tipo de fazer o nó, você tem que praticar para você conseguir aqui um resultado bem satisfatório. Então é isso aí, essas são as primeiras dicas que a gente vai dar aqui, primeiros comentários a respeito das dúvidas que os nossos amigos estão tendo. Eu vou dar mais uma adiantada nessa tarrafa aqui e depois a gente volta com mais alguns comentários aí. Eu quero falar ainda aqui sobre os acréscimos, tem um pessoal que ainda tem alguma dúvida aqui sobre o acréscimo. Também quero falar sobre o pano morto e mais alguns outros assuntos, ok? Então vou fechar esse vídeo por aqui. Eu agradeço vocês que acompanharam o nosso vídeo e espero vê-los numa próxima oportunidade, se Deus quiser, ok? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.